Salve aí, macumbeiros de plantão, a galera aí do Brasil Guaranil. Estamos no ar com o nosso Ganga Podcast, o episódio de número 5. Nós estamos aqui com um convidado muito, aliás, mais do que especial, nosso querido mestre Roberto. Uma salva de palmas! Nós estamos com a nossa querida, linda, maravilhosa, musa inspiradora, a Mameto, a Yaya de Palo, nossa querida Trivia Maximus. Grande mestre Roberto, para mim é um prazer enorme que você esteja aqui, sua agenda é corrida, muitos afazeres, e para a gente é uma honra trazer esse conteúdo sobre a Quimbanda Mussurumim, sobre seus cultos, a Quimbanda de magia, sobre as práticas demoníacas que você tem e poder conseguir instruir mais ainda as pessoas aí a respeito desses assuntos, trazendo veracidade, trazendo seriedade, trazendo aí aquilo que a galera precisa saber, né, antes de estar dentro de um culto, antes de praticar alguma coisa. Então, para a gente é muito importante pessoas de alto calibre como você, como o senhor, né, que é um sacerdote, e trazer esse conteúdo maravilhoso para as pessoas. Bom, pegando esse gancho para a gente começar aí, eu sempre faço a pergunta clássica para todo mundo, e isso é natural. Eu não poderia começar um podcast sem te perguntar como que você entrou nesse universo e o que te levou a Quimbanda Mussurumim. Primeiramente, agradecer esse convite e saudar as forças, né? Suas forças, Mestre Klaus, saudar suas forças, Mestre Trivia. Agradecer o convite de estar aqui, saudar toda a cabala ancestral de vocês. E, bom, e todo mundo aqui que está presente. Com relação a... Só um detalhe, nós estamos aqui presentes com a doutora Margarete. Margarete, vem aqui que eu quero mostrar você. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vou ter que mostrar essa galera aqui. Nós estamos presentes aqui com a doutora Margarete aqui. Bota a central aqui, ô Ricardo, por favor. Aqui, ó, a doutora Margarete, advogada aí, ó, lá de São Paulo conosco, com o esposo O meu esposo Marlon. Marlon, vem cá, Marlon. Vamos apresentar todo mundo aqui. Marlon de Quero do ladinho Marlon dele. Marlon, grande Marlon. Baixa um pouquinho pra galera saber quem são vocês. E a nossa querida irmã, Minha filha, Stephanie de Meia-Noite. a Stephanie do Exu Meia-Noite, tá aqui também presente aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. É maravilhoso essa energia contagiante e essa agregação, né, que nós temos aqui juntos, tá bom? Sim. Muito bacana. Prazer. Obrigado pela participação. Agora eu quero também chamar o cara que ninguém falou. Quem é esse cara, Ricardo? Vem cá, aparece aí também, Ricardo. Apresenta. Vai todo mundo saber quem é o Ricardo logo. O Ricardo, que é o diretor, aqui, ó. Esse aqui é o Ricardo, que dirige e faz tudo aqui no Ganga. Agora vocês estão sabendo que vocês estão falando com o Lombardi, né? Já ouve a voz dele. Porra, não sei o quê, mas não sei o quê. Porra. Mas vamos lá, mestre Roberto, como que foi a sua jornada? Então, eu sempre me coloco também como um bruxo lupus, né? Eu fui batizado dentro da bruxaria tradicional como bruxo lupus, da parte mais da estregoneria, né? Da bruxaria italiana. Legal. E tudo começou por aí, né? Eu passei pelo o catolicismo, fui protestante, depois tive a fase ateia, e depois é que eu encontro realmente a bruxaria. Comecei ali pela Wicca, com certeza vocês devem Sim. conhecer o Wicca.
E depois de uns 10 anos no Wicca foi que eu fui conhecer e esbarrar com a bruxaria tradicional. Eu vou parar no Rio Grande do Sul por conta da bruxaria A, tradicional. a Wicca é mais cristianizada, não é isso? Traz um lado mais assim, good vibes e não sei o que. Tem algo de vibes na Wicca, sim. Mas tem também um lado ruim lá também, assim, de maldade? Como que é? Mas o Wicca trabalha muito com a sombra, né? Aquela questão da celebração da lua negra, né? Que é a terceira noite mais escura ali da lua noite para a lua nova, né? Você conversar com o espelho negro, encontrar sua sombra, o culto às deusas negras, Mas tem né? demônio lá Como também? Hecate. Tem Sim. demônio lá? Não que eu saiba, né? O Wicca, eles entendem que isso veio do cristianismo e etc. Eles vão ter um outro entendimento. É mais o paganismo, O né? paganismo. É o neopaganismo, o Wicca. E É aí, bonito, é muito bonito. mas Trazer, é legal. trazer um, É, vamos trazer um é o wicano, uma wicana aqui pra falar também. Eu vou buscar isso aí. Acho que aqui no Rio, talvez você Me indica depois. encontre, Me indica, me umas indica pessoas mesmo. legais Vai aí. ser legal, me indica aí. E eu vou para a bruxaria tradicional, e aí encontro lá estrigoneria, etc. Eu vou por esse caminho, monto uma ordem de bruxaria tradicional lá no Nordeste, que eu estava no Recife ainda nessa época. E sou convidado pelo meu ex, né, para ir para o Rio Grande do Sul dar uma palestra sobre bruxaria tradicional e etc. E aí é quando, com o casamento e tudo mais, eu adentro conheço a Quimbanda, né? E conheço a Quimbanda Mussurumim. É através dele, é através da família dele. Legal. E eu não queria no início, tá? Não queria ir pra Quimbanda? Não queria. Wicano, né? Não, eu era da bruxaria e, tipo, É bem esse negócio de quimbanda de muito sangue ali, É bem radical. aquela coisa radical. É bem radical. Aí você, pô, não, eu acho que eu vou ficar quieto aqui na minha bruxaria. E eu tinha um pouquinho de medo. Eu vou dizer pra você, eu era muito, muito medroso na época. É mesmo? Muito, eu olhava as coisas que ele fazia assim, eu... Mas Deixa quieto. geralmente é isso mesmo, né? A primeira vez que eu tive contato com a Quimbanda, eu morava também no Nordeste lá, apesar de não ser nordestino, eu morava lá. E eu estava envolvido muito com questões. Eu comecei nisso tudo no ocultismo, né? Há muitos anos atrás. E a parte ancestral, eu comecei a entrar porque eu fiz o Ifá, eu achava bonito e tal. E nesse mesmo local que a gente fez o Ifá, no dia que a gente saiu da feitura de Ifá, eles tocaram no finalzinho da noite, eles falaram, não, nós vamos fazer quimbanda hoje. Vocês querem? Eu falei, mas, porra, acabei de sair do Ifá, vocês vão fazer quimbanda? Aí eles falaram assim, não, nós vamos fazer quimbanda. E a quimbanda era luciferiana lá na época. Hoje ele tá com outra, né? Outra vertente. Aí, falei, tá, beleza, vou ver de perto como que é. Cara, a quimbanda no Maranhão, ela é tenebrosa. E os caras também, né, cantavam muitos pontos de blasfêmia. Cara, a gente ficou assim, assustadão e tal. Mas aquilo, ao mesmo tempo, me tocou. Falou assim, eu senti que eu fazia parte daquilo ali também. Sim. Falei, pô, eu vou entrar nessa. E eu, Aí me apaixonei. Aí entrei na eu? quimbanda. meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Chamando Beuzebu, todos os demônios. Na O que que época. eu vim fazer aqui, nesse lugar? Você já conhecia ela? Não, ela foi fazer Ifá comigo já. Ela é Sim. casada comigo há 13 para 14 anos já. Não foi, Então, nesse período que você estava no Nordeste, foi para eu conhecer ela. a gente tem mais ou menos 10 anos de quimbanda. Então, Sim. nesse período a gente estava lá. E aí ela ficou muito assustada na época, né? Porque, na verdade, a nossa origem de berço é o judaísmo, né? Nós viemos do judaísmo. Hum. Então, Então você já tem uma ideia de Cabalá. sim. Sim. Cabalá Talvez não uma judaica. ideia, talvez A Cabalá judaica, né? Não, mas com certeza a Cabala judaica ela já traz muita coisa. Assim. Sim, ela baseia, todas as outras se baseiam ali. Mas foi muito radical para a gente quando a gente foi migrando, né? Porque, por exemplo, se você olhar, na verdade não tem mais no meu canal, nas minhas fontes, não tem mais os vídeos antigos que eu falava de Cabalá, ensinava os outros, 72 anos de cabalístico. Apesar de que no canal hoje que a gente tem, a gente consegue ainda falar, porque o ocultismo envolve tudo. Mas eu falava muito, era muita ênfase, eu não falava de mão esquerda. Depois que eu migrei para a mão esquerda, foi um processo natural, né? Até que Kimbanda impulsionou muito isso. Mas a gente sabe o que que é isso aí, Esse medo, esse primeiro contato que você teve com a Kimbanda. Mas vai lá, e aí? Então eu observava muito de fora. Outra coisa que me travou muito foi a pombagira, né? Porque eu não queria receber pombagira.
Eu queria receber Exu. Eu queria receber um Exu. Eu me identificava com a questão de me receber, se eu fosse me receber, incorporar um homem. Mas você acha Não. que, uma pausa aí, você acha que isso é uma coisa que pode ser uma tendência ou não? Eu gostaria de ver a sua visão. Você acha que homens homoafetivos têm mais tendência a manifestarem pombagiras de frente ou isso é balela? Eu acho, assim, até partindo da premissa do que meu ex falava pra mim, Uhum. na época, comentava, né? É que sim, eu acho que tem uma Sim. tendência a isso acontecer, talvez pela identificação energética do próprio ancestral, que se você tem um pai e você tem uma mãe, vai ser mais comum que a mãe tome as suas dores, no caso de você ser homossexual, do que o pai, Sim. né? Às vezes é o contrário, às vezes isso troca, mas geralmente o pai é aquele que tem mais dificuldade. A mãe já tem aquela coisa, não, meu filho, eu te amo mesmo assim. Então eu Tu acha que vejo o a Exu. pombagira. Beleza, bacana isso aí, bacana você falar isso. Mas tu acha que o Exu, então, ele pode apresentar, assim, não sei se seria a palavra correta, né? Preconceito? Um certo machismo? Eu já vi, Sério? eu já vi. Eu já vi um João Caveira Tem um João Caveira do meu ex, ele fazia isso. Sempre É, falava, sempre falava. Sempre reclamava, sempre é. criticava. É porque também são espíritos com uma mentalidade bem antiguíssima, né? Pode ser que. Eu vi também algumas coisas, por isso que eu tô te perguntando. Eu já vi, Já eu já vi. presenciei, já. É. Da parte principalmente do Exu, do Exu homem, né? O Exu homem ali, ele geralmente tem essa... Nós temos bastante filhos homossexuais lá na casa, que é Sim, comum, né? Eu acho que cada um tem a sua. Teve um Exu que, talvez num tom de brincadeira, né? Ele passou lá, né? Ele baixou lá, aí ele parou assim na frente do cara, me matou de vergonha essa, né? Parou na frente do cara e o cara, consequentemente, estava do meu lado, aí ele falou assim: ô moço, avisa pra ele que aqui não é lugar de marica, não. Aqui em Banda não é lugar de marica, não. Eu falei, puta cara. que pariu, o cara tá falando isso. Eu fiquei Mas com o pé ele no leva na chão. brincadeira também, né? Levou, Porque a levou. gente A chama gente ele, brinca, né? sabe? Claro. E a E gente, ele não pode ser preso, né? O Exu não pode ser preso, então ele pede embora, né? Ele vai falar, vai fazer. a gente vai ter aí, como por exemplo, com relação a essa história dentro da Quimbanda, né? O desfile da Tuiuti, né? Referente à Tuiuti. Chica Manicongo, né? Não sei se vocês acompanham o carnaval. Tu tem ligação com a Tuiuti? Tu conhece o Alessandro? Não. Eu só acompanhei de longe e achei muito legal ter acontecido um desfile sobre a Quimbanda. Sim, Tinha um carro alegórico só para Beelzebub, né? sim. Com eu acho que era um pentagrama ou era uma estrela de 7 pontas Um dos atrás. financiadores lá da Tuiuti é amigo nosso, né? Dono de uma loja de religião. Ele é Aí, ó, fera. faz sentido. Faz ideia. E aí trazer isso, que ela era uma travesti, né? A Chica Manicongo era uma travesti, ela era uma quimbandeira. Acho que de Congo, pelo Sim. nome, né? De Quimbanda Congo. Então, acho que é uma das provas históricas que a gente tem de que a Quimbanda, ela é aberta. Ela não tem esse... Ela acolhe. Claro, e deve ser. A Quimbanda em si, o que o Na Exu vai Quimbanda- falar... Na Quimbanda Malay, por exemplo, a gente tem a Pombagira Asmodeus. Inclusive, eu tenho essa Pombagira lá. E ela se manifesta de uma forma andrógena, como Sim. se fosse um travesti. Não recebo ela, mas quem tem ela de frente é mais ou menos isso aí. Você conhece o Exu Duas Cabeças também. Sim, Que trabalho. também é um Exu nessa Sim. linha, nessa manifestação. E o pessoal até fala que muitas das vezes o Exu veludo se manifesta também numa tendência homoafetiva, né? Eu já também não sei, mas o pessoal fala, né? Isso aí é. Agora que tem Exu que pode ser machista, tem. Mas também tem muita pombagira feminista, viu? É. Imagina dessa aqui que. Nossa. Porra! Caralho. Eu acredito. Quando desce a Maria Padilha das Almas. Ah, mas é óbvio. Quando ela desce. Meu irmão. Ela chega pra mim e fala: por que tu acha que só você que pode fazer isso? Ah, ela bate de frente mesmo. Tu acha, Cara, tu acha que ela não faz, não? Eu falei, acho sim. Eu acho sim. Mas ela é maravilhosa, com maravilhosa. certeza. E aí- Pombagira. Beleza. E aí você entrou, começou ali na Mussurumi assim. Aí Sim. você. Tive que assentar a Rosa Caveira. Mas como que você quebrou o comecei tabu? Pela Rosa. Cara, Logo na primeira tu pegou um santo, pegou a cabeça? Não. Não.
Não. Eu fui iniciado, na minha iniciação não aconteceu nada de incorporação. Às vezes acontece. Não, até porque tinha vindo do candomblé antes, já tinha passado pelo candomblé, e no candomblé tinha me dado como ogã, né? A minha primeira casa de candomblé me deu como ogã ali, a mãe de santo. Então ele, não, que você recebe pombagira, que não sei o que. Eu disse, cara, eu fui dado como ogã, eu não vou receber ninguém. E aí ele, não, mas você vai receber, tipo, senti um negócio ali na iniciação, mas não recebi ninguém. Não recebi ninguém. E aí assentei ela, fui cuidando dela e quebrando aquele gelo com o tempo, porque era aquela coisa, minha velha, pô, não quero receber pombagira. Ele falou que eu tinha o João Caveira também, eu disse, cara, se o senhor vier, eu vou ficar mais feliz. Quais são os seus Exus? São 9, né? No Mussurumi a gente tem uma cabala de 9 Exus, então Mas, não assim, vou falar os 9 principais. inteiros. Mas da encruzilhada principal, que é Frente e Fundos, é Rosa Caveira, João Caveira. Isso é tudo Calunga. Eles são os de frente, e de fundos a Rainha das Almas e o Exu, Rei da Calunga, que a gente também chama de Exu Romulu, né? Tem esse sincretismo aí com o nome de... Você tem uma pegada bem... É aqui, ó. Por isso tá aqui no meu ombro. As almas estão aqui no meu ombro porque é o meu reino, é o reino que é dono da minha casa. É bem O forte. reino de fundamento da casa, o reino da minha vida. Isso aí. E a Quimbanda mudou a sua vida? Você acha que ela transformou, Pra caramba. impulsionou? Pra caramba, pra caramba, pra caramba. Quando eu tava só na bruxaria, minha vida era uma. Quando eu fui pra Quimbanda, quando eu me aprontei, a pombagira tava comendo acho que o terceiro quatro-pé dela. Teve uma festa do boi lá, e aí quando caiu, aí teve o terceiro quatro-pé dela, que foi esse boi. Aí eu cheguei nos pés dela, me deram um momento com ela no salão. Ah, você se aprontou? Tem um momento aí que se aprontar no Mussurumim, né, com Quimbanda Afro-Gaúcha, você recebeu as outorgas sacerdotais. Isso que é se aprontar. Tô explicando aqui pra todo mundo. E aí eu tive um momento com ela ali, eu disse pra ela, bom, tava me separando do meu ex, tava pra ir embora do Rio Grande do Sul. Eu disse pra ela, daqui pra frente é só eu e a senhora e minha cabala. Se a senhora quiser que eu continue cuidando da senhora, daqui pra frente é só pra cima. Se a senhora mudar a minha vida, eu não vou ter nem problema mais de receber a senhora. Receba a senhora vai me pegar pelo resto da vida. Mas a senhora tem que mudar minha vida, tem que mudar isso. E fiz ali minha pactuação com ela, minha conversa. E aí mudou mesmo. Mudou mesmo. Meu apronte foi em 1º de setembro de 2018. Em novembro eu tava aqui no Rio. Legal. Do mesmo ano. Já veio pra cá pro Rio já? Já, porque minha irmã mora aqui. Aí eu vim pra casa dela. Que legal, legal. Então sua irmã já Vem passar assim. Você já é tempinho. carioca. Vem passar um tempo e eu acabei ficando aqui. Geralmente os nordestinos, né? O Rio, ele é maravilhoso, né? É mágico. Não, mas mágico, realmente a gente fala isso aí, o pessoal pensa que é É uma brincadeira. magia mesmo. Apesar dos problemas que tem no Rio, né, que agora tá até melhorando muito, mas o Rio, cara, ele tem uma parada mágica aqui. Tem muita energia nesse local. Você olha assim, você Eu amo o Rio. Sou apaixonada pelo Rio, sou né, virei tudo carioca. tudo grava aqui no Rio. Tudo tem a ver com. Até os lá de fora, quando envolve alguma coisa de afro-religioso, eu gravo aqui no Rio. É verdade. A Anne Rice, ela escreveu o livro Merrick, acho que é esse o nome do livro, e ela fala da bruxa Merrick que encontra com o vampiro Lestat. Aqui. E tudo acontece no Rio de Que Janeiro. isso, cara. É. Não conhecia, não. A Anne Rice, lá de New Orleans, que agora faleceu, né? A autora do Entrevista com o Vampiro. Uhum. Bacana, Esse eu conheço. Bacana. Trivia Maximus. Eu quero saber, vamos começar aí desfiar essa quimbanda que todo mundo tá, né, curioso para saber. Me fala quantos reinos existe dentro da quimbanda Mussurumi e quais são eles? Tá. O mestre Roberto, sugestão. Pode sugerir. Pode falar mostrando. Qual que é o nome disso aí? O Alabá. Não é Brajá. Na Mussurumi é Alabá. 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 Mostrando os reinos aí. Então, vou falar mostrando o Alabá mesmo. O Alabá, ele foi basicamente estruturado, né, pelos antigos, os negros islamizados que deram origem ao Mussurumi, os Haussais, os Fulas, os Mandingas, né, eles que deram origem ao Mussurumi. Dentro do movimento Malay, vai nascer também a Quimbanda Malay, mas também vai nascer a Quimbanda Mussurumi. Uma não nasce da outra, as duas Irmãs. são irmãs.
E dentro da quimbanda Mussurumi a gente vai ter o Alabá, que é um oráculo, mas também é esse fio, que é o fio de grau, assim, que representa os 9 reinos no Mussurumi aqui. A gente tem os 9 reinos. E a gente também tem um número para cada reino, cores para cada reino, energia para cada reino, fundamento para cada reino. Cada reino tem o seu tipo de assentamento. Então, e ainda muda, né, de um Exu para outro, que não tem como. Então é muita coisa, é muita informação. Mas aqui o reino da encruzilhada, né, as encruzilhadas. O reino da terra. Aqui o reino da lira. Aqui o reino africano, que inclusive é um reino que eu tenho muito orgulho da gente ter dentro do Mussurumim, né? Que é justamente o reino do rei Kaminalô, né? Que é o nosso rei, nosso regente. Nós temos aqui o reino da Calunga, que é o meu reino ancestral. O reino da Calunga é menor, tá? Calunga menor é esse aqui. Aqui o Oriente, reino do Oriente. Aqui o reino das águas, que também pode ser entendido como um Calunga maior. O reino da terra. Não, melhor, o reino das matas. O reino da terra, o reino das matas. E aqui o reino das trevas, né? Esse reino das trevas é o mais enigmático, mas... Enigmático não, como é que eu posso dizer? Mais secreto, né? Mais cheio de fundamentos que a gente poderia dizer assim, não podemos comentar. É esse reino aqui, o reino das Então a trevas. gente não pode falar sobre ele. Um pouco. Podemos Então a gente explicar vai um pouco falar. sobre ele, né? Mas a gente não vai entrar muito sobre quais são as Sobre o entidades que estão aí, porque são diversas entidades que vêm lá de trás Sim, fundamento. e que faz parte do fundamento, fundamentos que são perigosos, né? A gente... Mestre Roberto, quantos graus existe na Quimbanda Mussurumi e quando que a pessoa recebe o alabá? Então, é interessante ela fazer essa pergunta, porque, por exemplo, a gente não é comparar quimbandas com quimbandas, mas é para saber as estruturas e o pessoal enriquecer, né? Então vamos lá. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da quimbanda Nagô. A quimbanda Nagô, o cara são 4 graus. A pessoa recebe uma guia no primeiro grau. Ela só vai receber a Brajá, que seria uma equivalência ao Alabá, no segundo grau. Como que funciona tudo isso na Mussurumim? Bom, quando a gente fala de Mussurumim, a gente está falando muito de uma relação com o número 9, né? O número 9 ele é bem importante para a gente. E a gente já entende o número 9 como o princípio da vida, né? Normalmente, né, ensino padrão, né, uma criança leva, né, um feto ali leva 9 meses para ser gerado. Dentro desse entendimento, o número 9 também é o número das almas, porque o espírito faz a transição, né, de desencarnado para encarnado nesse período. Então, para a gente, o número 9 ele tem esse peso, tanto com a maternidade, quanto com a questão da encarnação e morte e vida, ciclo, né? Então, 9 é um número importante para a gente. 9 são os números de graus que nós temos. Antigamente, eram 9 anos, né? As pessoas faziam um grau por ano. Hoje em dia está um pouco mais maleável isso, né? Mas a gente antigamente tinha essa tradição dos 9 anos. E o alabá é um fio de apronte. Como eu tinha explicado antes, o apronte é quando você recebe as outorgas sacerdotais. Então, quando você se inicia, você recebe um fio normal, uma guia, né? Que as pessoas entendem como guia, eu chamo de fio de conta, né? Que normalmente dentro da minha casa a gente tem o costume de colocar pelo menos uma guia de 4 pernas ali, 4 passagens, né? 4 pernas. E a partir dessas 4 pernas ali, quando chega ao grau de alabá, que é o nosso inganga, né? Eu faço esse comparativo para as pessoas entenderem melhor. O alabá, ele é o feiticeiro, né? Tem o iniciado quimbanda, feiticeiro alabá, e o pronto, que é o alufá, ou a alufá, né? Porque esse termo serve para os dois, né? Ou mestre, mestra, né? E o alabá, ele é recebido já quando a pessoa se torna alabá. Olha, se encaixa o título com o nome do próprio fio, né? Mas não recebe esse em si, recebe um com menos fios, né? Basicamente, aqui são 7. A pessoa recebe ali um de 4 também, né? Recebe um de 4 e já começa a jogar. Porque o feiticeiro dentro do Mussurumim... Isso é a equivalência do segundo grau. Não, isso é o alabá, ele seria o 5º grau. Porque Acima são do alufá. 9. Não, o alabá, ele é entre o iniciado e o alufá. Ah, sim, tá. Isso, Entendi. é o meio do caminho. É como se fosse um mestre. É como se né? fosse o inganga. Não o tata inganga, mas o inganga. Sim, sim, sim. Comparando aí com a Congo, né, que tá, Sim, sim. as pessoas conhecem bastante. Então, o alabá, ele é o feiticeiro.
O Alufar, ele é o mestre feiticeiro. Ele é o bruxo. Ele já passou por tudo, né? Por que que isso acontece? Porque a gente tem a encruzilhada principal ali, que são seus eixos de frente e de fundos, né? Que foram assentados nesses 4 graus. Cada grau, um eixo assentado, normalmente. Tem gente que antecipa. Eu vou assentar meu casal aqui, meu frenteiro e consorte. Não tem problema. Você já antecipou ali uma parte da sua repactuação do 2º grau, né? Assim como os fundos também pode acontecer, mas você vai passar por essa etapa, por mais que seja por um tempo mais curto. E no 5º grau é quando você, pela primeira vez, você assenta o seu primeiro Exu de carrego. O que é o carrego pra gente do Mussurumim? São os Exus, as entidades, Exus e Pombogiras, que vão cuidar dos carregos que não são seus. A partir do momento que você se torna feiticeiro, você vai cuidar de outras pessoas, né? Você vai cuidar do cliente, você vai cuidar de alguém da família, né? Você vai abrir oráculo. O oráculo também traz carrego, acho que todo mundo sabe disso. Quando a gente abre o jogo, a gente traz a vida da pessoa inteira ali. Sim. Então, esses carregos alguém tem que cuidar. Alguém tem que cuidar de você e alguém tem que cuidar dos seus carregos. Esses Exus que vêm a partir do 5º grau ali do seu carrego, que são 4, eles cuidam desses carregos, né? E aí o 9º Exu, que seria o rabo de falange, né? A gente conversa um pouco aí sobre rabo de falange, não sei se todo mundo que está assistindo conhece, mas o rabo de falange ele é importante porque além dele ser um Exu secreto, que a gente não pode comentar quem é um Exu que te protege. Na surdina, nas trevas, pelas ideias ocultas ali, os feitiços ocultos, né? Os espraguejamentos que a gente não sabe, é ele que cuida. Se tiver nas últimas ali, ele é quem vai segurar as pontas. Então, ele é segredo. É o para-raio. É. O rabo de falange é segredo. Quando você assenta o seu rabo de falange, você está preparado, basicamente, para receber as outorgas e para abrir terreiro de Mussurumim. Bacana. E aí o cara tem que ter 9 Exus. Normalmente para poder... O Alufar. Quando a pessoa já tem casa aberta, já tem outros Exus que cuidam do carrego dela, aí tudo bem. Eu vou ali jogar a ver se eu posso facilitar esse caminho, no sentido de não precisar sentar esse povo todo. Agora, você é virgem, entre aspas, né? Nunca se iniciou numa quimbanda. A tua primeira é o Mussurumim, então sim, você vai passar aí por esses 9 Exus. Hoje em dia, o pessoal tá se aprontando, às vezes, aí com 3, 4 anos. Mas você acha, mestre Roberto, que uma pessoa que nunca teve contato com a quimbanda, ela pode entrar direto na Mussurumim? Por que eu te pergunto isso? Porque, como eu sou também da Quimbanda Malay, as pessoas que só têm Quimbanda Malay, aí eu não tô de forma nenhuma querendo queimar a Quimbanda. Pelo contrário, eu também sou da Quimbanda Malay e quanto mais pessoas se iniciarem na Malay, mais forte fica a minha casa mais ainda. Mas eu percebo que a Quimbanda Malay é uma Quimbanda muito, muito pesada para quem está iniciando. Eu não recomendaria começar por ela. A Quimbanda Mussurumim, a pessoa pode, de boa, tipo, começar ali, ou ela é complexa? Como que você vê isso aí? Bom, tudo depende de como a casa, né, o terreiro é organizado para a entrada dessa pessoa, na minha opinião. Eu tive que organizar isso de uma forma que não ficasse tão impactante, porque é impactante, né? Essas quimbandas que são de primeira linha, elas são impactantes, não tem como negar. Você nagou, você São as sabe disso. originais, são as originais. Então, o que eu fiz foi criar um caminho anterior a essa escolha, né? Tem o probacionista, que é aquele que está analisando, né? Tem o desbatizado, eu chamo de desbatizado, que é aquele que é apresentado, começa ali a ser apresentado por Kaminaloa, que é o nosso rei. Ele vai fazendo o reconhecimento da pessoa. Então, essa é a primeira pactuação da pessoa. Ela começa por esse caminho. Tem gente que quer ir direto, e o que eu sempre faço vamos dar uma vivida nisso aqui antes, né? Para você sentir a energia, sentir o chão. Cara, é muito importante sentir o chão. É muito importante você pisar ali no terreiro com os seus pés descalços, sentir a vibração. E com essa onda de TikTok, essa onda de internet como um todo, né? Instagram, etc. As pessoas estão, eu aprendi na internet. Cara, vai lá, vai sentir, vai pisar no chão. Vai aprender na vivência, vai se sujar. Né? Porque quimbanda a gente se suja pra caramba. Pelo menos no Mussurumim. Nossa... Quem lava roupa sabe. Aí vamos, vai uma trouxa de roupa aí pra casa depois da função. E perde muita roupa, porque, pô, o nojinho. Lixando, roupa de função, né? Você, quando vai ver, tá uma maltrapilha do caramba, né? Que tá comprando roupa toda hora. Eu tinha muito medo de galinha. Galinha? Nossa, galinha! Galinha, eu tinha muito medo. Me deixavam preso, meu ex e minha iniciadora. Os dois me deixavam preso ali no quartinho que ficavam as galinhas.
E, você só vai sair daí quando você pegar a galinha. E eu era muito, muito frouxo. É Muito. normal, pô, Passava contato, né? horas. Hoje eu pego tudo, Contato. mas na época... O primeiro contato, né? Eu lembro dessa aqui no IFA, que foi o nosso primeiro culto nosso primeiro culto ancestral. E você tem a sua esposa ali, né? Não, ela é frágil, você tá no dia a dia com ela, você é aquele protetor, Eu toda pareço aquela frágil. parada, não sei o quê. E de repente começou a pegada lá, né? Lá no Maranhão é muito vodum, então a gente teve que pedir permissão para Leba para poder começar o Fá e tal. O nosso Fá, ele é o Fá, Fon, que traz também as raízes do cubano, né? Eles meio que estão sintonizados. E aí, estamos lá e ela pediu permissão à Leba e tal, e eu fiquei olhando e tal. Aí Leba de primeira aceitou ela, com a Láfia. Pronto. Aí Leba botou marra com a gente, com a galera que tava fazendo, marcou ela, De passou todo direto. mundo, só eu fui aceita. Aí, pô, beleza e tal, a gente lá teve que fazer bom, caramba, tal. Bom, Leba deu E de ela? passagem, ela passou. Aí eu olhei aquilo e falei, caralho, velho, porra. Aí daqui a pouco começou lá as iniciações e tal. Porra, chegou a hora de pegar uma parte que você tem que pegar o frango e levar pro Leba. A pessoa mesmo tem que levar com energia e tal. Eu falei, não vai Não fazer. vai. E eu fiquei assim olhando, falei, acho que eu vou ter que ajudar ela, o sacerdote lá. Vai, agora é tua vez. Cara, ela ficou bolada também, assim. Primeiro contato, né, assim, de fazer esse tipo de coisa. Cara, não sei em quem que ela se inspirou, acho que foi no Rambo, porque parecia o Rambo, cara. Ela Peguei a galinha. pegou a galinha pelas Sai patas e pra foi fazer, eu vou levar. fazer. Pô, até o andado dela foi assim, pô. E eu olhei e falei, caraca, é o Rambo que tá ali, cara. Aí chegou lá, teve um procedimento que aí você tem que. Ele sacrifica e você tem que tomar parte daquilo também, da sacralização. Eu falei, não vai fazer. Pegou aí. Blá, 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 blá. Eu falei, puta que. Aí Tá quando chegou, incorporado. Todo mundo vomitando. quando chegou na minha vez, eu, Boa. porra, que merda. E ela lá, porra. E assim, nego surpreende. Tá vendo? É. Então, essa pegada de primeiro contato, sim, realmente, para muita gente é bem complicado. Quando a gente faz processos iniciáticos lá, a gente leva muito a sério, mas não tem como não dar uma risada de alguma coisa, né, Margarete? Não tem como, não tem como. E deixa eu te perguntar, na Quimbanda Mussurumi existe pacto com Exu? Existe pacto com Exu e existe pacto também com os maiorais, né? Sim. Dentro do entendimento do Mussurumim, aí a gente vai ter o entendimento que é só demoníaco desses maiorais, e a gente vai ter o entendimento que é também do paganismo, da origem, né? Então, dentro do Mussurumim, até onde foi me passado, tá? Dentro da família que Da eu sua venho, tradição. da minha tradição, a gente entende que Beelzebub é Baal, Lúcifer é Luxéferos e Astarote é Astarte. Vão ter pessoas aí de outras famílias de Mussurumim que vão entender Astarote como homem, né? E aí essa é a grande polêmica desse momento, né? Sim. Que dentro da minha casa, do meu entendimento e conforme foi passado para mim, me ensinado, Astarote é mulher. Eu fiz questão de perguntar para ela no Alabá. Eu tive essa conversa com a Astarote. Eu disse, tá, vamos conversar aqui, porque assim, eu não quero fazer maluquice. Qual que é? Inventar moda. A senhora é mulher ou a senhora é homem? Ela afiou para mim, eu disse, é isso mesmo, a senhora é mulher, acabou. E ela é a representante dessa energia feminina matriarcal Vai equilibrar. da Quimbanda Mussurumim para mim na minha casa. Entendeu? Ela é a verdadeira representante. A gente vai ter outras entidades muito particulares do Mussurumim, como a Dilain. Depois a gente pode falar um pouco sobre ela. Mas que também representa essa energia feminina dentro do Mussurumim. Mas essa pactuação ela acontece entendendo-se que são antigos deuses pagãos, demonizados, que têm um lado positivo e um lado negativo. Né? Então não deixa de ter, como eu, não somos o tempo todo felizes, contentes, nos estressamos, nos irritamos, temos nossa sombra. Então essa é a sombra de Baal, que é Beelzebub, né? A sombra de Luxéferos pode ser o Lúcifer, que algumas pessoas pintam aí como o Satanás, o demônio, porque ele é o senhor da luz, né? Inclusive tem uma autora de Mussurumim que ela descreve ele como o anjo belo. E aí é uma outra questão sobre Lúcifer é um anjo, Lúcifer não é. Para mim, Lúcifer é um antigo deus pagão. Ela já cita ele como um anjo belo.
né? E também tem essa questão de Lúcifer não pegar a cabeça dentro do Mussurumim, a gente pode falar um pouco sobre legal. isso depois. Interessante. Mas, sim, a pactuação ela faz parte já da própria iniciação, mas para cliente, a gente também pode fazer a pactuação com Exu e Pombagira e com relação, né, a Beelzebub, Lucifer ou Astarote. Então não é como a Quimbanda, por exemplo, Xambá, onde o cara pode se iniciar à distância. A Quimbanda Xambá, o cara ele não tem pacto. Então o cara faz o apronte, faz o nome do cara lá, apresenta e manda. A Xambá é desse jeito. Tem essa Não é igual Nagô, Congo, Malay, Mussurumim. que tem que ser É, presencial. tem que ser Tem que presencial. ser no terreiro. Tem que ser, tem que ser. Eu já ouvi alguns comentários sobre algumas pessoas que vão iniciar, né? Viajam, iniciam, etc. No Mussurumim eu não vejo isso sendo feito. Você precisa daquele chão. Tem muita coisa que é plantada. Sim. Tem muita coisa importante ali, fundamento antigo, que é plantado. Então você só vai sentir aquele chão, aquela energia, se você botar o seu pé ali. Sim. E aquela energia que a iniciação precisa, nossa, só naquele chão ali. Então não tenho como levar esse chão para Sim. São Paulo, para o Nordeste, Sim. para o Sul. Não, esse chão tá aqui. A não ser que, né, eu tenho um determinado filho que já é alufá em algum lugar. Ah, vou iniciar na casa dele, já tem o chão preparado, plantei a casa dele. Ou então eu ensinei, ele plantou. Aí beleza. Mas se não tem, tem que ir lá para, né, os Cafundó do Rio de Janeiro, lá no nosso interior, no nosso Tem que mato. fazer uma- Acho que realmente é mais nesses locais. né? Sim. E é muito. E é assim, eu. Aí é a minha visão. Eu não concordo com a iniciação à distância, no sentido de Quimbanda. Não concordo, mas respeito as vertentes que fazem isso, mas eu não concordo. Ou seja, né, na Mussurumi, um Exu nasce na frente de outro Exu. Ou não? Sim, é exatamente isso. Exatamente isso. Não só na frente, né, como testemunha, tendo outros Exus ali, entidades, mas também outros tipos de entidades que fazem parte podemos chamar de egrégora, né, Uhum. do Mussurumim. Né? Porque não existe, no Mussurumim não se trabalha só com Exu e Pombogira. Né? Vocês com certeza sabem disso, né, o título Exu e Pombogira é recente para o que eram nossos ancestrais antes. Né? Como eles eram tratados dentro dos fundamentos das quimbandas. Então, esse título ele passa a ser dado aí com a necessidade da quimbanda de se estabelecer enquanto culto sobrevivente no último século passado. Né? Acontece um sincretismo aí. Né? Então, tem outras entidades que a gente não chama de Exu e Pombogira, pelo menos dentro do Mussurumim, que também são testemunhas do nascimento do Exu e das iniciações. Muito bom. Eu quero aproveitar aqui e dizer que o Ganga Podcast é um oferecimento da Quimbanda Árvore Negra e também da Ordo Intellectus Lux. Bom, como que é o oráculo na Quimbanda Mussurumim? O oráculo é o Alabá, né? Como a gente fala um pouco sobre ele. E o oráculo, o Alabá, ele é basicamente composto aí pelo fio, né? Pelo Alabá, que é bem importante. Cada caída para cada reino significa uma coisa diferente. Né? As pessoas pensam, caiu para o lado das águas aqui. O que é isso? É o quê? Tem que dar água para o Exu? Não, não é sobre isso. Né? Você pode estar falando sobre emoções, sobre intuição, pode estar falando sobre profundidade, sentimento, relacionamentos amorosos, problemas com a mãe, ou boa relação com a mãe, ali o lado sensível, da sensibilidade. Então, a água fala de muita coisa. Estou só dando o exemplo da água. Né? Vou para o reino da terra, vai falar de estabilidade, pode falar de casamento, pode falar de conquistas materiais, como casa, construção, reconstrução, reforma. Então, cada reino fala de muita coisa. É realmente vários naipes assim que tem em cada reino que você viu o búzio e foi para lá. Tá, caiu fechado, caiu aberto, né? Caiu para esse reino, caíram quantos búzios para esse reino? Foram vários búzios, foi um só. Então, e tem a moedinha também que fica ali no meio que também tem o seu significado, se ela tá virada, se ela não tá. Então, é um oráculo cheio de complexidades. Completo, né? Um oráculo que você vê muita coisa. Dizem que é um dos oráculos mais completos do mundo, né? Que a gente consegue acessar qualquer tipo de força. Quantos búzios? Búzios. Quantos? São, normalmente, segundo a tradição, são 4 brancos e 3 negros, né? Que são os búzios africanos. Esses 3 negros representando, obviamente, Beelzebub, Lúcifer e Astarote. E os 4 brancos representando a ancestralidade, os mortos, né? A necromancia. Legal. Vamos falar um pouco da energia feminina, né? Me fala um pouco sobre a Dilaim. Dilaim é uma das pombagiras que a gente não vai encontrar em outras tradições, que não seja o Mussurumim.
né? E se você encontrar, inclusive, me avisa, porque a gente está precisando ver o que está acontecendo. Né? A Dilainha, ela não pega a cabeça de ninguém. É uma das entidades que não pega a cabeça de ninguém, porque faz parte do fundamento de um terreiro, né? Acho que na Nagô no Mussurumim a gente também tem, mas pela Nagô, a gente consegue ter um exemplo do Ogum de Quimbanda, Ou de onda. Uhum. né? O Ogum de Quimbanda, por exemplo, ele é parecido. Não vou dizer que é igual, porque o Ogum é uma força masculina, tem uma Sim. outra relação. Mas a Dilainha, ela também faz esse policiamento das almas, digamos assim. Ela cuida do trânsito de almas e do trânsito de energias, né? Ela é conhecida como uma grande rainha das almas, né? Inclusive, para eu abrir minha casa, uma das exigências foi: você tem que ter uma Dilainha. Você tem que ter, porque por conta da rosa caveira, a energia feminina ali encabeça a tua cabala, então você tem que ter uma Dilainha. E aí foi uma das primeiras entidades que eu tive que ter assim para poder abrir terreiro. E a Dilainha, ela também é sincretizada, como o Ogum de Quimbanda, com o Yansan, né? Chamam de Yansan Quimbandeira. É o Orixá Yansan? Claro que não. Interessante, hein? Claro que não. A Pombagira, Sim. né? Mas ela é sincretizada com o Yansan. Então você vai ver ali alguns fundamentos parecidos, alguns elementos, alguns instrumentos que parece, mas você vai identificar na hora que é uma coisa estranha, diferente. Não é, com certeza não é um Yansan de candomblé, nem de culto tradicional, não é um Oiá, mas a gente tem uma cantiga dentro do Mussurumim, que é em Yorubá, que a gente canta especificamente para Dilain e é fundamento dessa pombagira. Para justamente acontecer o trânsito de almas. Geralmente, quando cai um bicho de peso, quando a casa está carregada, quando pode ter algum espírito ali, né, de fora, zombeteiro, a gente faz um levantamento ancestral a partir de Dilain, cantando o ponto de fundamento dela. Isso é característico do Mussurumim. Nossa, legal. Bacana, bacana. O Elebó. Elebó é uma comida, né? Mas também é uma festa, também é um ritual. Né? E faz muito parte das quimbandas do sul do Brasil, né? Afro-gaúchas. Já até a própria quimbanda Nagô, você vai ver o Elebó acontecendo ali nas quimbandas afro-gaúchas. Se uma influenciou a outra, nunca saberemos. Mas sabemos que faz parte da quimbanda Mussurumim, porque ela também, né, se consolida, se organiza enquanto estrutura litúrgica no Rio Grande do Sul. Então, o Elebó, ele é um ritual que envolve ali as comidas de Exu. Tem gente que pensa assim, dentro de outras vertentes, que a comida de Exu é padê. Aí milhões de padês, etc. Não, dentro da nossa tradição, o Elebó, ele dá pano para manga aí de comida para Exu. Tem muita comida para Exu que entra dentro. Aí vai ter específico, Elebó de encruzilhada, Elebó de almas, Elebó de matas, Elebó, cada Elebózinho ali, as receitinhas, Ana Maria Braga da Macumba, né? As receitinhas de cada reino para a gente colocar. E é montada uma mesa linda e tem um momento que esses Exus rodam o Elebó. O Elebó, ele é muito importante, ele tem um peso muito forte dentro da nossa tradição, porque antes dele ser rodado, nenhum Exu pode subir, nenhum Exu pode trocar um pelo outro, e ninguém pode ir embora, senão vai com carrego. Existe essa crença toda em torno do Elebó. A partir do momento que o Elebó é rodado e que os Exus em terra comem, porque geralmente são comidas muito carregadas de pimenta, comidas cruas, são comidas para Exu. Né? Como dizem lá no Rio Grande do Sul, Exu que Exu come. Né? Ah, vai arder pra caramba, mas se você tá incorporado, seja consciente ou inconsciente, você não vai ficar com nada O ali. Exu come, assim, Come. incorporado. Isso. Aí é o Isso. teste, hein? Pra quem gosta de pimenta, é o teste aí. Se tiver incorporado, já é. Já era. É isso mesmo. Passam os Exus, rodam com os pratos e oferecem para os outros Exus. Né? Os pratos, as travessas, tudo muito bonito. Não sei se vocês já viram vídeos, tem muitos vídeos que mostram o Elebó. E aí, só depois disso é que as entidades podem ir embora, que as pessoas podem desvirar, ou que podem trocar de Exu. Ah, um Exu vai dar passagem pro outro, porque senão fica com carrego. E a partir do momento que aquela mesa foi pro chão, virou carrego. Ninguém mais pode comer, ninguém mais pode tocar. A energia negativa que poderia estar em qualquer pessoa foi quebrada e foi pro Elebó. Aí no dia seguinte acontece um procedimento que o pessoal de Mussurumim e dessas quimbandas que tem essa prática sabem o que é que faz, para onde vai, como se trata. Né? É um procedimento cuidadoso, para você não ficar com essa energia na sua casa nem na sua vida. Né? Mas o Elebó, ele é um ritual. Ele é um ritual que tem uma relação com festejo, comida, culinária, celebração e limpeza também, manutenção de energias. Nossa, Muito legal. bacana. E na Quimbanda Mussurumim, todo mundo incorpora? Por que eu estou perguntando isso? Por exemplo, você no começo do podcast falou, por exemplo, citou ogãs.
Candomblé tem aquela pegada e tal. Como é que é a visão? Por exemplo, o Ogã, ele pode receber um Exu? Todo Ogã que chega lá e toda EQED, porque eu sou Ogã no Candomblé, sou EQED no Candomblé. Eu digo assim, não quer dizer nada. Aqui não quer dizer nada. Então, se prepara aí, eu tô preparado. Eu tô preparado pra você se receber, você tá? Ah, não, mas é impossível, então tá bom. Então tá certo. Aí, Não existe alguém EQED na Quimbanda, pelo menos não no Mussurumim, Uhum. né? Não existe alguém não EQED. existe mesmo, não é em nenhum... Existe tamboreiro, existe alabê, Sim. eles tocam. Existem as pessoas que a gente diz, olha, hoje você é cambona. Corimbeiro. Hoje você vai cambonar. Então, por favor, né, sua moça, seu moço, consciente aí que vou precisar dessa pessoa aqui para cambonar. E aí tem aquele grupinho ali que vai cambonar e não vai receber, né, que a gente já deixa informado, mas que nunca recebe, não existe. Em outras palavras, todo mundo pode receber Exu. Porque Todo Exu mundo é vai de arracha para cima. Exu é um espírito consciente, né? Ele tem noção que aquela pessoa tá ali trabalhando em prol dele, né? Por isso que talvez não incorpore, né? E deixa eu te falar, a palavra tem poder? A palavra na Quimbanda Mussurumim tem poder. A palavra, ela é instrumento, ela é via de feitiçaria e de invocação e conjuração dentro do Mussurumim. Você usar o ofó dentro do Mussurumim é crucial. Se já devem ter visto algum vídeo meu usando fumaça, né, cachaça. Isso tudo é para direcionar a intenção, né? Sem a fumaça e sem a cachaça ali, claro, tem o baforejar a cachaça e o cuspir a cachaça, né? Quem é macumbeiro sabe a Sim. diferença. Né? Assim como vai existir o ofó espalhado e o ofó concentrado. Quem é também, né, das antigas vai saber a diferença. E tem um porquê para tudo isso e tem uma intenção diferente em tudo isso. Só que quando eu conjuro, eu tenho que concretizar o meu conjure, né? E dentro do Mussurumim, isso é feito com o ofó. O ofó também é uma passagem de axé. Rolou uma polêmica aí recentemente sobre passagem de axé, como é que se passa o axé. Dentro do Mussurumim tem uma relação muito forte com isso, com o fôlego que você dá para as coisas, né? A gente acha muito importante despertar os elementos. Até então tá tudo dormindo, tá tudo adormecido, né? Se são ervas, se são sementes, se são favas, tá tudo adormecido. Como é que eu desperto? Como é que eu chamo para magia? Como é que eu desperto para minha intenção? Através do ofó, né? Então o ofó ele é muito importante. No Mussurumim a palavra tem um poder absurdo. Outra coisa também é falar o que você quer. Exu não vai ficar lendo tua mente, não. Exu tem mais o que fazer. Entendeu? Então, eu tô lá na frente, não aconteceu comigo? Contei aqui no início. Cheguei lá pra minha pombagira, quero isso, 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 assim, se a senhora quiser ser cuidada. Ela foi lá e me deu, mas quando eu fui, verbalizei. Então, verbalizar dentro do Mussurumim é crucial, é importantíssimo. Bacana. Tem todos os Exus, ou melhor, todas as falanges de Exus podem se manifestar na Mussurumim, ou é limitado, como, por exemplo, uma lei que tem 49 espíritos só? Olha, tem um Exu ou outro que me foi passado, que a gente não chama de determinada forma no Mussurumim, ou que a gente não tem no Mussurumim, né? Por exemplo, o Pombogira Rainha do Inferno. Dessa forma, a gente não tem dentro do Mussurumim. A gente tem Pombogira Rainha dos Sete Infernos, né? É bem específico. Exu Sombra também não temos dentro do Mussurumim. Nós temos Exu Sete Sombras, né? Então a gente sempre vai ter, muito que provavelmente, o nome dos nossos Exus em múltiplos. Exu Nove Luzes, por exemplo, que é uma das manifestações, digamos que um dos espíritos que representa a energia de Lúcifer, né? Ele também tem esse número específico que pra gente é muito importante dentro Sempre do Mussurumim. cabalizado, né? Uhum. Legal. A cabala tá aí o tempo Tá o todo. tempo todo em O tempo evidência. Quem é o Exu Caminaloa? O Exu Caminalu é o rei do Mussurumim, né? E ele tá aí por um motivo muito específico. Eu não sei como é a questão da Nagô com o Gererê. Eu sei que o Gererê tem uma importância bem parecida dentro da Nagô, mas pro Mussurumim, Caminalu, ele é o pai de todo mundo, né? Você começa por ele, ninguém se inicia sem ele. Começa por ele, né? E aí entra uma polêmica sobre a Quimbanda tem uma relação com o Ori, não tem relação com o Ori, como é que cuida do Ori na Quimbanda, né? Então, o grande protetor dos Oris, dos iniciados dentro do Mussurumim, é Caminalua. Tanto que geralmente ele é representado por uma cabeça de ferro, ou então por alguma coisa que tenha alusão a isso, né? Ele faz questão de ter alguma coisa que represente esse lado psicológico, psíquico, mental, que também vai envolver o emocional, né? Então ele é o grande senhor da loucura e da sanidade mental. Todo mundo sabe disso, isso aí é divulgadíssimo.
Então, ele tem o papel de manter a cabeça do iniciado no lugar, até o fim, né? Então, ele é o grande pai de todos, ele é o grande senhor do Ori de todos, ou pai dos Oris, né, de todas as pessoas que estão dentro do Mussurumim. Ele é quem dá os caminhos de direcionamento dentro do reino africano. Muita gente acha assim, o reino africano é só onde estão os Exus africanos. Não, o reino africano não se resume a só isso. Dentro do Mussurumim, além da gente ter o Caminaloa, a gente também entende que o reino africano, o principal foco dele é o cemitério de escravizados, cemitérios que foram relacionados com os povos que foram escravizados. Povos escravizados estão lá enterrados, né? Então a gente está falando de necromancia, quimbanda, né? Sim. Culto aos mortos. A gente não está falando de qualquer ambiente que tenha relação com esse período. A gente está falando de necromancia, culto aos mortos. Então, Kaminaloa, ele é esse grande senhor que está com o iniciado desde o desbatismo até se iniciar e se aprontar, porque ele cuida o tempo todo dessa centralização da cabeça, dos pensamentos, cuidando para que também o iniciado não saia do eixo no sentido de achar que é outra coisa que não seja espiritualidade, né? Que tem um fio tênue aí entre loucura e espiritualidade. Sim. Então, dentro do Mussurumim, a gente tem um cuidado, uma visão muito forte, assim, digamos, uma percepção muito nítida desse fio, que é um fio que ele trabalha bastante. Tanto que, claro que ele não é um Exu que faz só o bem, então ele também é conjurado para trazer a loucura para os inimigos. E aí eu vou soltar um spoiler de histórias que acontecem assim. Às vezes, algumas pessoas que saíram da minha casa e saíram falando mal, fazendo coisas ruins, etc., traindo a casa, enfim, tiveram uns surtos de loucura aí interessantes. Faz pactuação com o Exu, patriarca, e não cumpre as coisas que se propõe a fazer, aí naturalmente vai ter consequências. Isso a gente vê bastante mesmo, né? Não, Margarete? Quais são as ferramentas principais da Quimbanda Mussurumi? Principalmente os obés, né? Os obés, eles são representantes de coisas específicas. Cada obé passa por um procedimento que a gente poderia entender como consagração, né? São consagrações que cada obé vai passar para poder ele estar preparado energeticamente para aquilo. É o que eu sempre falo, assim, que sacralização não é eu matar um bicho como acontece no açougue, né? Você não tá ali, pau, cortando o pescoço. Não, você tá ali sacralizando um bicho para a sua espiritualidade. Então o obé ele tem que estar preparado para isso, para direcionar essa menga, direcionar essa energia para o que você está conjurando. Então o obé ele é todo preparado para isso. A gente vai ter o obé de maioral, o obé do ancestral da cabeça da cabala, né, o chefe de falange. Vai ter o obé de trevas, que é um obé muito utilizado para dano, para maldade. E esse daí passa por uma consagração de 21 dias, né? Vai ter o obé de feitiço, que ele vem junto com o grau de alabau, né? O inganga do Mussurumim, o feiticeiro. Né? O obé de feitiço, que é um obé de 2 gumes, que faz o bem, faz o mal, né? Tem esses dois lados. E a gente vai ter o obé de Egum, vai ter o obé relacionado com os quiumbas, enfim. Vão ter vários obés. E cada obé é um instrumento para uma sacralização diferente. Por exemplo, eu não posso pegar o obé de trevas e cortar para minha pombagira, né? Para o meu Exu. Não, eu vou pegar um obé de trevas para fazer maldade para alguém. Ou então eu deixo ele quieto. E também não é para todo mundo que a gente dá um obé de trevas, por exemplo, né? Não é todo mundo que merece. A gente tem que jogar para ver ali se a pessoa tem. Avalia, o sacerdote avalia, né? Sim. Eu não sei se tem essas coisas Tem na também. Malay. Tem. Todas elas, não. A gente não entrega poderes na mão de qualquer um. Exatamente. E o obé, para quem não sabe, é a faca, né? A faca de axé, né? Que a gente... Parece Alguns falam popularmente, né? Sim. Sempre bom ter alguém para explicar que a gente aqui, ó. A gente já tá acostumado, Já tá a gente, né, acostumado. vai... popularmente faca de axé. Tem também. Faca da justiça. Faca Eu da prefiro justiça. chamar de faca da justiça. Olha aí, ó. Vou usar isso, vou usar. Vou usar. Faca da justiça. É bom que fica mais tranquilo de falar, assim, as pessoas não se assustam tanto. É porque é ali que a mágica acontece, né? Principalmente se você falou, os traidores. É quase que impossível. Conforme a casa de Exu, ela tem axé, então ela cresce, porque Exu é movimento, então ele é movimento. É quase que impossível no meio de qualquer casa não ter uma figura que é insana. Por que é insano? Judas da Macumba. Porque é uma pessoa que vai até o Exu
se apresenta aos donos da casa, no caso do mestre Roberto, a Rosa Caveira, né, que é a dona da casa. Aí chega diante da Rosa Caveira, se apresenta, olha, eu quero ser filho da casa, quero aprender isso aqui, quero pegar desse axé. Aí a Rosa vai lá, aprova a pessoa entrar lá ou se iniciar na casa dela, no chão. Aí vai diante do Kaminaloa, que é o patriarca da Quimbanda, faz uma pactuação pedindo licença para fazer parte da corrente, da egrégora. Aí depois o cara faz juramentos, o cacete, aí ele vai lá e quer dar uma de maluco. Aí ele quer dar uma de maluco tratando o Exu como se fosse pessoa. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é cheio de malandro, de maluco, né? Aí o pessoal quer dar uma de maluco. Aí a faca da justiça entra para fazer a mágica. Ela entra para fazer a mágica com justiça. Por quê? Você faz juramento, cara. Você faz pacto. Pacto você carrega para a vida toda. Um pacto com o espírito, seja em qualquer egrégora que você tiver, você vai carregar aquilo para a vida toda. Ou você acha que o espírito é algum maluco, ou acha que é algum doido que você passa a perna e ele fica olhando para sua cara. Primeiro que esses espíritos têm mais de 300, 400 anos. Já viu tudo que você podia fazer. Terceiro que, porra, cadê o respeito? Eles prezam muito, principalmente Exu e Pombagira prezam muito, mas muito pelo respeito. Então, antes de você entrar numa casa e fazer pacto, preste E atenção. outra coisa, né? Nós, encarnados, temos a limitação do corpo. A gente não vai em qualquer lugar, né? A gente se limita. O espírito não. Ele vai em qualquer lugar, Qualquer lugar. né? E outra coisa, por mais que pareça que tudo naquele momento fica bem, o cara que fez uma coisa, uma mulher que jurou e não cumpriu, o espírito vai estar até ele morrer na cola. E sempre nas brechas ele vai tombar. É. E todo mundo é vulnerável. Todo mundo Uma abre hora vai brecha. ter um. Aí o espírito vai, bum! Aí, deu merda. Ué, você tinha pacto, você quebrou. O problema é teu. Não é com o sacerdote. Você não gosta do sacerdote, foda-se. O problema é você com o espírito. A Uhum. parada transcende, É verdade. né? Transcende, cara. É isso aí. Bom, qual é a principal diferença da quimbanda, então? Mussurumim, pra gente entrar na outra quimbanda com a trivia aqui. Qual é a principal diferença da quimbanda Mussurumim, que é uma quimbanda muito respeitada de tradição e de linha, ou seja, uma das 7 quimbandas originais, para as outras quimbandas? Ah, quando a gente fala principalmente dos fundamentos da Casa de Almas, né, eu acho que é um dos mais gritantes, que é o que a gente chama de balé, alguns chamam de foribalé. A Casa de Almas é como se fosse, em muitas casas hoje, atualmente, antigamente era uma casinha separada, que é uma prática antiga dos negros islamizados, né, que inclusive o candomblé pegou ali algumas influências, mas não fez ali a xerox perfeita dessa Casa de Almas. Isso realmente vai acontecer com a revolta dos malês, depois a queda da revolta, esses negros islamizados vão parar no Rio Grande do Sul, e lá é que começa a acontecer realmente essa prática de forma mais pura. E essa Casa das Almas, ela é, inclusive, uma das governantes é de Laim, né? Ela que fica lá dentro da Casa de Almas para poder organizar esse trânsito de almas. E tem uma relação muito forte com quem foi que fez a passagem, né? Os filhos da casa, os sacerdotes da casa que fizeram a passagem, todos vão ter alguma coisa, alguma representação naquela Casa de Almas. Além do próprio buraco de Egum, né? O buraco ali de almas, que muitas vezes é usado para danos, também para coisas boas, para limpeza e etc. Então, essa Casa de Almas, segundo os mais antigos, é uma particularidade do Mussurumim. Ela geralmente fica lá nos fundos, ninguém tem acesso, a não ser os mais antigos, ou o sacerdote em si, o alufá, né? E ela tem essa relação muito forte com o culto a Egum, aos Eguns, né? Aos espíritos que não são coroados como Exu e Pombogira, ou como a gente pode chamar também ancestralidade comum, né? Ancestralidade comum. Dentro do Mussurumim a gente também vai ter oferendas específicas para Egum, seja para tratar daquilo como uma medicina, ou seja para fazer realmente causar o dano. Então tem alguns a gente não pode não dizer que são elebós, mas são comidas mesmo de Egum, né, que a gente dá. Então, geralmente nessa Casa de Almas são colocados só esse tipo de comida para essas almas, né? Então é um das características principais, assim, de que a gente tem só no Mussurumim, essa Casa de Almas, que é o balé que fica lá no fundo. A outra relação que algumas pessoas citam é a relação com sincretismo com orixá, dentro do Mussurumim. A gente entende que são Exus com nomes de orixás, a gente pode dizer que é isso.
né? Para simplificar a explicação, não ficar uma coisa muito aprofundada e demorada, né? Que a gente vai ter o Ogum de Quimbanda. Ah, é o Exu Ogum? É. Pra gente, a gente entende. Antes do sincretismo, era só chamado de Exu guerreiro, o Exu protetor, o Exu que faz ali o fundamento da casa. Mas depois, ele passa a ser chamado de Exu Ogum, assim como o de Laim passa a ser chamado de Yansan Quimbandeiro, né? E a gente vai ter o culto muito forte à Bará da Rua, que é destranca-rua e tranca-rua, né? Os dois Exus ali, os dois espíritos que trocam, que trancam e destrancam os caminhos. Também vai ter ali uma relação com destranca tudo, tranca tudo, que eu acredito que vocês conhecem também. Então, Bará da Rua, ele é a grande força motriz desses Exus, que estão alinhados ali com abrir e fechar caminhos na encruzilhada, né? Que tem uma relação muito forte com o dinheiro, né? E o Exu Omolu, que eu citei anteriormente, que faz parte da minha cabala. Ele é o grande rei da Calunga. É o Orixá Omolu? Não, é um Exu. Mas tem esse sincretismo, porque ele é o grande senhor, né? O Orixá Omolu é conhecido como o senhor da morte, como o senhor das doenças, das chagas. Também vai ter uma relação do rei da Calunga com isso, que ele coroa os Exus quando eles chegam do outro lado. Ele que decide quem vai ser Exu e quem não vai ser. Ele que decide quem tem esse merecimento, né? Claro que não tem só ele, tem a Rainha das Almas, Rainha da Calunga, Rei das Almas. Tem todo esse povo aí que faz essa governança da Calunga Menor, né? Que é um reino importantíssimo dentro do Mussurumim. Mas essas são as principais diferenças, além do oráculo e de tudo que a gente já falou, e dos assentamentos. Você dificilmente vai ver um assentamento dentro do Mussurumim que não seja assentado em panela de ferro. É Dificilmente. uma característica principal. E é legal você falar isso aí, mestre Roberto, porque, vamos falar a verdade, né? O número de marmoteiro que tem por aí é enorme. Então, por exemplo, Quimbanda Malay tem um jeito de assentar. O cara, pô, botou ferramenta, já não é mais Malay. Botou tabatinga, já não é mais Malay. E nego tá dizendo que aquilo ali é Malay. A Quimbanda Nagô, ela tem a que mais se difundiu no Brasil, ela tem uma característica específica que vai trazer a tabatinga, a ferramenta, mas existem segredos ali dentro que não é só fazer como a luciferiana faz. Aham. Existem coisas que são específicas da Quimbanda Nagô dentro daquele assentamento para configurar aquilo como uma Nagô. Quando a gente pega a Quimbanda Congo, aí já é uma outra pegada, é uma outra. Tão diferente. Já vai ser mais parecido com uma ganga de palo. É muito próximo, não é Sim. exatamente igual que o palo, é uma coisa de louco, mas é muito próximo ali dentro da estrutura. E aí, você falando isso aí é muito importante, porque amanhã tem gente dizendo que é Mussurumim, e na verdade não é. Você agora, Não dá. quando for fazer em alguma parte do Brasil Mussurumim, primeiro procura o mestre Roberto, mas se for fazer em algum local que não puder vir ao Rio, o cara fala, sou Mussurumim, você vê outro tipo de coisa, não é, né? Exatamente. Até porque a Quimbanda Mussurumim, não sei se é por vontade dos sacerdotes, não se propaga muito. Você não vê muito a galera em podcast falando dela. Por isso até que eu falei assim, não, vamos trazer o mestre Roberto, porque vai desmistificar isso e abrir mais esse caminho para a galera que gosta da vertente. E é importante tudo isso aí ser pontuado, né? Porque traz realmente público dentro do que pode ser falado, claro, o público consegue pelo menos um mínimo para identificar o que é e o que não é uma vertente de Quimbanda. É um outro ponto interessante que é a questão nessa questão do assentamento é a questão da cabala francesa, né? A cabala francesa é muito falada no sul, né? Não sei se já ouviram falar aqui, mas ela é um dos fundamentos importantíssimos dentro do assentamento de Mussurumim, né? Aí recentemente alguém chegou a público e disse: não temos nada a ver com a cabala francesa, o Mussurumim não tem nada a ver com a cabala francesa. Não enxergo, não dá para ver o Mussurumim sem a cabala francesa. A cabala francesa, ela veio da África? Não, a cabala francesa tem uma relação aí com sincretismo com a Europa. A gente está falando de francesa, né? A palavra francesa está aí, né? O próprio entendimento. Agora, o que se utiliza na cabala francesa enquanto elemento, aí sim a gente tem uma herança africana e indígena fortíssima, né? Só que aí tem que entender, tem que conhecer, tem que mergulhar para saber o que que é. Mas quando a gente fala de, tem alguma pegada de magia cerimonial dentro do Mussurumim? Tem. Quando você faz ali uma cerimônia de cabala francesa, né? A cabala francesa, ela tá na parte da louvação dos maiorais, na parte de conjuração dos maiorais enquanto daimons, né? Então tem toda uma presença da cabala francesa já na própria liturgia do Mussurumim. Não tem como separar uma coisa da outra, né? Essa é mais uma polêmica que eu trago aqui aí pro povo que tá falando de Mussurumim por aí, né? Muito bacana mesmo.
O mestre trabalha somente com a quimbanda Musurumi ou toca outras quimbandas? Lá no templo a gente também vai ter, não como parte da estrutura da casa, né, mas como uma das tradições que fazem parte da egrégora, a quimbanda de magia. Eu acho, inclusive, que a quimbanda de magia casa bastante ali com a energia, né, dessa parte da cabala francesa, como eu tinha mencionado, né, e a quimbanda de magia, ela tem uma pegada mais parecida, eu não vou dizer que é igual, porque igual é Xerox, né, mas é Uhum. parecida com a quimbanda luciferiana, né, nesse entendimento de daimons, no entendimento de pactuação, né, nessa pegada ocultista, né, também ali meio esotérica. Sim. Então vai ter esse sincretismo forte com a parte ibérica da bruxaria que influenciou a quimbanda, porque quando a gente fala de quimbanda, quimbanda é brasileira, beleza. Uhum. Mas a gente vai ter 3 troncos aí ancestrais dentro da quimbanda, né, que é a africana, a ibérica, né, e a indígena, né, ou originária. Essa ibérica é da parte da bruxaria tradicional ibérica, desse povo que veio para cá, né? Acho que vocês sabem da história do Brasil, ali a partezinha que todos os presos renegados, os assassinos e também os perseguidos por feitiçaria ou presos por feitiçaria foram tragos para cá para povoar, né? Com o povo português, o Brasil. Já tinha os indígenas aqui, mas eles queriam trazer o povo deles. Era tipo Alcatraz. Manda essa estrada pra lá. E aí vai ter essa pegada mais forte da bruxaria ibérica dentro da quimbanda de magia. Legal. E tem o seu próprio oráculo? Ou você usa da Musurumi? Como é que é? Bom, eu uso do Mussurumim mesmo, porque, como a gente tinha comentado, ele é muito completo. Sim. Mas se a gente fosse para uma casa que é só de quimbanda de magia, seria, né, as cartas, o tarô, os Tá. baralhos, que são geralmente os oráculos utilizados para uma casa que é só de quimbanda de magia. A Quimbanda de Magia é uma quimbanda que mexe com o ocultismo, né? Pelo que eu tô entendendo, e que vai ter vocações demoníacas, goéticas e tudo. Legal, legal. Isso, os assentamentos, por exemplo, uma característica muito forte da quimbanda de magia é o ferro de Exu ser os sigilos, né, que são Dos utilizados para esses espíritos. daimons, né? São feitos em formatos de ferro ali e são colocados nesses assentamentos que são ali o que a gente chama de forma mais coerente de ancoramento de demônio, né? A gente não chama de assentamento, né, dentro da quimbanda de magia, chama de ancoramento de demônio. Dentro do Mussurumim vai ter um pouco disso, mas não é igual. Porque o que vai se entender é um entendimento parecido com o da Malay, né? Que existe um lado demoníaco para os Exus e Pombogiras. Mas é uma polêmica isso aí, muito profunda, né? Mas a gente sabe, né? Vocês com certeza sabem, que existe um lado demoníaco, que é uma egrégora que aquele Exu traz a partir da força daquele demônio, né? Quem trabalha para quem? Aí existe também essa polêmica. Quem trabalha para quem? Mas a gente vai ter basicamente a fusão dessa energia, isso muda muito a incorporação de algumas pessoas. Muda. Tem umas incorporações aí bem macabras, as pessoas muitas Macabras. vezes não entendem por quê. Macabras mesmo. Aí a explicação. Torna uma possessão, né? Tipo... Tem o Exu ali, mas tem o demônio É. também, tem um A negócio. força, né? A radiação do demônio. Energia. Então o que acontece? Isso é muito nítido quando você vê até o olhar do Exu. Quando ele tá radiado no demônio, ele realmente é demoníaco. E quando ele tá num ancestral, você vai ver que ele vai se comportar. Se ele for um espírito novo, ele vai ter alguns. Você vai ver ele meio torto, meio com dificuldade. Mas se ele é um espírito já bem alimentado, ele vai andar, falar, pular, fazer o cacete a quatro igual uma pessoa normal. Você fala, porra, é uma. Agora, quando não é humanizado ali, aí você realmente se vê. Você sempre entende. Olha, você Aquele olhar demoníaco, né? Tipo, Isso é uma parada que assusta. São pegadas da Malay e do Mussurumim que só quem é de dentro entende. E outra coisa, é por isso também que muitas das vezes o sacerdote, pegando esse gancho, ele tem cuidado, porque as pessoas às vezes acham que aqui, principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde nasceu a Umbanda. Então a galera acha que tudo é aberto. Onde é o seu terreiro? Eu quero ir visitar. Não é assim que funciona. Por quê? O culto é secreto, Quimbanda é fechada e muito é fechada para preservar você mesmo. Porque você não está acostumado com coisas que a gente vê ali. Por exemplo, tu vai cortar um bode para Beelzebu, o Beelzebu pega a cabeça do bode e fala. E as pessoas vão falar, caralho, o que eu tô fazendo aqui? Que porra é essa? Você é demoníaco. E é tudo muito demoníaco mesmo. Então,
a gente tem todo um cuidado, porque só vai ter ali dentro, só vai estar dentro de um templo. Eu acredito que o mestre Roberto também pensa assim, só quem realmente a gente sente e vê que tem que estar ali, porque não é para qualquer um. Aliás, a quimbanda não é para qualquer um. Eu acho que a quimbanda, ela expurga, né, aquelas pessoas curiosas, sabe? Que não tem um Exatamente. chamado, e já aquela pessoa que é chamada mesmo pela quimbanda, ela sente que não, eu preciso conhecer, eu quero a quimbanda, eu quero saber quem tá ali do meu lado, né? Já o curioso, não, só quero conhecer, só quero ver. A quimbanda de magia também tem Lúcifer, Beelzebub e Astaroth. Sim, e tem outros mais 4 daimons principais, Quais são? né? Que são Asmodeus, Belial, Leviatã e Lilith. A gente vai ter aí um conjunto de 7, né? O principal símbolo da Os quimbanda pontos de cardeais, magia né? é aquela estrela luciferiana. Os maiorais dos pontos cardeais. Representação dos pontos. Isso. E Lilith entrando aí como segunda força feminina com Astaroth, né? Sim. Porque senão fica uma coisa muito masculina predominante ali o tempo todo. Sim. Né, que é o caso aí do famoso quaternário, né? Que até aquele quaternário não tem a presença de uma energia feminina. É Asmodeus, Belial, Beelzebub e Lúcifer. Né? Me corrija se eu estiver errado. Sim. É. Né? Bem patriarcal. Os assim, 4 príncipes, né? Os quatro reis do inferno. Sim. Isso de acordo com os grimórios, né? Tem o Legrand Grimório, tem o Dragon Rouge, tem as clavículas salomônicas. Então cada um vai ter um entendimento, porque tudo aquilo ali nasce na Idade das Trevas, né? Sim. Na verdade, na antiguidade, eles eram deuses primordiais, mas aí depois os caras demonizaram por causa da igreja. Mas depois, se você tiver um interesse nisso, né? Vocês tiverem interesse, pesquisa sobre a origem de Astaroth. Sim. Pesquisa na parte do A do Grimório e Astarte. você vai ver que você não vai encontrar nenhuma referência com Astarte, porque ela parece que Astaroth surge como homem só na Idade Média. Tipo, cadê a origem desse homem? Uhum. Né? Como Não, ele, né? na Como verdade, o que acontece? Nós temos dois espíritos diferentes. A Astaroth, que é a Astarte, deusa primordial do caos, junto com Lúcifer, Beelzebub, que Sim. vai ter várias interpretações disso, ela surge ali como uma energia feminina, reinando. Quando a gente pega, então, a egrégora formada da Serraforash, que vai ter espíritos que trabalham como egrégoras paralelas, aí se coloca Astaroth como um duque masculino. Mas, na verdade, o espírito de origem ele é feminino. Então eu concordo também que Astaroth é uma energia fêmea, não uma energia masculina. Por isso, na nossa casa, né? Algumas casas de Mussurumi em outras famílias podem não. A Astaroth vai ser representada pelo rei das 7 cruzilhadas. Na nossa casa, ela é representada pela rainha das 7 Na cruzilhadas. Malê é o rei das 7 cruzilhadas. O Exu rei. Entendeu? Assim como o único Exu que a gente tem, o único maioral que se manifesta basicamente como se fosse o próprio Exu, né? Que dizem que é o próprio Exu, aí só sabe quem recebe ele mesmo. Minha iniciadora recebe ele, Beelzebub, né? Que a gente chama de Exu Mor, dentro do Mussurumi. É o único Exu ali da linha de maioral que a gente poderia dizer, não, é o próprio Exu Beelzebub. O Lucifer não pega a cabeça de ninguém, a Astaroth não pega a cabeça de Peraí, ninguém. vamos entrar nessa questão aí. Na questão do Mussurumi, tá? Não, E aqui- eu respeito todas as outras tradições. Não, sim, vamos entrar nessa questão. Você tinha falado comigo que o Lúcifer, algumas pessoas poderiam, não sei dentro da Mussurumi, mas não sei se você falou aqui que manifestava lá. Como que é isso aí? Lúcifer manifestava no Mussurumi ou você tá falando do representante Do ancestral? representante, como é que funciona isso? É o 7 da Lira, né? O Exu 7 da Lira, ele é o representante de Exu. Lúcifer dentro, né? O Exu É como se fosse o nosso Exu Lucifer, né? É o 7 da Lira também. o 7 da Lira para nós é o nome que a gente dá para o Exu que representa Lúcifer ali. A gente não dá o nome Lúcifer para nenhum Exu, porque para nós Lúcifer é uma deidade. Sim. Assim como Beelzebub é uma deidade, Astaroth também é uma deidade, né? E Astaroth é representada pela Rainha das 7 Cruzilhadas, que não é a própria Astaroth, é a Pombogira, Rainha das 7 Cruzilhadas. Muita gente fala, é Maria Padilha, não é Maria Padilha? Tem esse debate também. Né? Até porque Maria Padilha, em alguns lugares, é tratada como Maria Padilha, Rainha das 7 Cruzilhadas, né? Mas a gente, dentro do Mussurumi, a gente tem tudo bem separadinho. Maria Padilha é uma falange específica
né? E aí vai ter a Maria Padilha da Encruzilhada, a Maria Padilha das Almas. Vai ter várias Marias Padilhas, mas elas são uma falange bem específica, muito importante, muito legal. Mas a Rainha das Sete Cruzeadas é uma outra falange, é uma outra pombagira. E ela tem contato direto dentro do nosso entendimento com a Astarote, com essa deidade, em trazer essa energia. Né? Então, vai fazer uma mesa para Astarote, vai fazer um ritual, né? Vai fazer um ritual com a Rainha das Sete Cruzeadas. Então, pessoal, estamos chegando ao final do nosso podcast com o nosso querido mestre Roberto. Lembrando que este podcast é um patrocínio do Templo de Quimbanda Árvore Negra e da Ordo Intellectus Lux, Ordem Luciferiana. Nós estamos, inclusive, com as inscrições abertas ainda para você que quer estudar o luciferianismo e se tornar um luciferiano e praticar a alta magia luciferiana. Então, se você deseja fazer parte de um corpo luciferiano e aprender a alta magia luciferiana, Igoécia e tudo isso que envolve a magia evocatória, só nos procurar nos nossos números que aparecem aí no início do podcast aqui na tela. Nós estamos juntos. Mestre Roberto, queria agradecer a sua presença maravilhosa, toda essa aula muito, mas muito boa sobre Quimbanda Mussurumim, Quimbanda de magia, sobre a parte demoníaca que vocês praticam também. E queria deixar aqui as portas abertas para muitas outras vezes a gente vir falar de muitos outros temas, talvez trazer até outras pessoas para a gente criar uma tempestade de ideias aqui no sentido de Quimbanda, não só da Mussurumim, mas de outras vertentes, o que é muito legal, agrega. E eu queria falar como que as pessoas acham o senhor aí nas redes para consultas e trabalhos. Nas redes é o @bruxolupus, né? Com U mesmo, lupus, @bruxolupus, né? No TikTok também é @mestrelupus, @bruxolupus, ou o próprio do templo, né? Quimbanda Catacumba, @Quimbanda Catacumba, que é o templo Catacumba de Rosa Caveira, que é o meu templo de Quimbanda Mussurumim. Ou através do número de telefone mesmo, através do número de telefone eu posso mandar. É 219-8454-3119. Também através desse número. Muito bacana. Trivia. Eu quero agradecer, né, ao mestre Roberto, gratidão, muita informação. Achei que a gente trouxe muito conteúdo aí para o pessoal conhecer um pouco da Quimbanda Mussurumim. Muita gratidão. Quero agradecer a todos que assistiram até aqui e até o próximo, né? Até o próximo episódio. Mestre Roberto, considerações pro pessoal aí. Quero te agradecer mestre Klaus, mestra Trívia. Salve as forças de vocês, a cabala ancestral de vocês fortíssima aí, com toda essa astralidade, né? Tô aberto a novos convites também, quiserem eu tô por aqui. Que os ancestrais sigam abençoando a vida de vocês, Exu, Gira, abrindo caminhos, trazendo sucesso aí pro podcast. E é isso, vamos aprender mais, cada vez mais. Eu tô aberto, vocês estão abertos, estamos abertos a trocar. Qualquer coisa eu tô por aqui. Bacana. Na próxima a gente vai fazer o quê? Vamos chamar o seu esposo para participar. Vamos botar os dois aqui. A outra vez que a gente fez aqui com o Heron, a esposa dele estava aqui, eu falei, poxa, foi pra cadeira, senta aqui. E fluiu, foi muito bom. Foi muito bacana. Sim. Muito bacana mesmo. Ele é falante. Ele não, mas... Ele vai querer falar. Então é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo Ganga Podcast, episódio número 6. Vem novidades aí, vem pessoas bacanas para agregar conhecimento. Se você gostou, dá um like, compartilha, comenta embaixo do canal. E você que está chegando agora, se inscreve, porque você, de fato, neste podcast... A gente não procura sensacionalismo, mas a gente procura trazer o respeito à espiritualidade, aos sacerdotes e mostrar o que eles fazem de bom para as pessoas e o que a espiritualidade real faz na vida das pessoas. Beleza? Um abraço, até a próxima. Fui! Da Mussurumim. E quando que recebe o Alabá? Eu quero. Eu vou ter que fazer de novo. Não, ele começou. Não, peraí, galera. Toma um cafezinho, amor. Toma um cafezinho. Toma água. Esse copo dele. Quer mais água? Ganha o Alabá.
Ah, Não, vai lá. É porque... Vai de novo. Ele desconcentra. É porque eu... Vai lá, de novo. Não, mas...